Dito isso, vamos abrir em Gálatas 4. Glória a Deus. E vamos lá para o versículo 21, irmãos. Hoje nós vamos do 21 ao 31, tá? Então você abre aí. As crianças já estão encaminhadas para o Kids? Já, né? Joia. Achou? Se você não achou ou não trouxe, tem no telão para você. Diz assim a palavra de Deus. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre e é a nossa mãe. Porque está escrito, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite você que não sente dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Até aqui. E é muito interessante quando a gente tem o hábito de pregar os livros inteiros, porque é o livro, é a Bíblia que nos dá o texto a pregar e não o pregador que escolhe o texto. Por exemplo, esse é um texto que normalmente, se fôssemos pregar por temas, não escolheríamos para pregar, porque ele é um texto meio difícil de ser interpretado, então a gente pularia para outros mais fáceis. Só que a beleza da pregação expositiva, de pregarmos livros inteiros, é isso, é que a gente prega toda a palavra de Deus. Então não sou eu que escolho o tema a pregar, é a Bíblia que dá o tema para eu pregar e a gente ouvir como igreja. Certo? Então, muito bem. Eu queria só que baixasse um pouco do ganho do microfone e aumentasse um pouco o volume daí, tá? Porque ele está dando um pouco de microfonia. Paulo inicia esse encerramento do capítulo 4 com uma pergunta muito direta e provocadora. Ele diz assim, olha, digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei está dizendo? Essa é uma pergunta provocativa, porque em outras palavras Paulo está dizendo assim, escuta, vocês que querem viver segundo a lei ou segundo as regras e rituais do Antigo Testamento, vocês já pararam para ouvir o que a própria lei diz a respeito desse modo de vida que vocês querem ter? Paulo soube que os cristãos da Galácia eles estavam sendo enganados pelos falsos mestres, que queriam colocar sobre os ombros deles a imposição de que eles precisavam cumprir a lei de Moisés para serem salvos. Então, eles precisariam passar pela circuncisão, eles precisariam cumprir cerimônias antigas e eram específicas de judeus, e os gálatas eram gentios, não eram judeus, mas estava querendo colocar na mente deles, se vocês não seguirem a lei, vocês não vão ser salvos. Eles teriam que guardar dias específicos, como o sábado do Shabat para o judeu. Mas Paulo sabia que esse não era o caminho de liberdade, que o evangelho de Cristo Jesus veio trazer para mim e para você. Esse era um caminho de escravidão. Se sujeitar à lei era um caminho de escravidão que Cristo já tinha acabado, Cristo já tinha eliminado. Então Paulo vem desfazendo esse engano, já desde antes na sua carta, e aqui ele usa uma alegoria do Antigo Testamento para explicar isso um pouco melhor. E ele traz uma história da própria lei, uma analogia da própria lei. Por isso que ele fala, vocês que querem viver sob a lei, já pararam para ouvir o que a própria lei diz para vocês? Como quem diz, vocês não têm noção do que vocês estão querendo viver. E aí ele traz essa história do primeiro livro da lei, que é o livro de Gênesis, onde está a história de Abraão, Agar e Sara, certo? A lei, né, do judeu ela é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Que para nós é o Pentateuco, para eles é a Torá. Então, só para que você tenha esse contexto. E ele vai transformar essa ilustração de Abraão, Sara e Agar
numa importante informação sobre dois tipos de pessoa. Primeiro, as que são escravas da lei e assim vivem tentando merecer o favor de Deus, e as pessoas que são livres da lei e livres dessa obrigação de tentar merecer alguma coisa em Deus. E com isso, descansam na graça do Senhor, porque sabem que já são abençoadas. Não precisam correr atrás da bênção, porque a bênção, a graça do Senhor já nos abençoou em Cristo Jesus. Então, irmãos, tem esses dois caminhos que eu e você podemos seguir. O primeiro caminho é ou somos filhos da escravidão e vivemos sobre o jugo da lei, sobre a religiosidade, a imposição que a lei coloca sobre os nossos ombros, ou, e com medo, né, claro, ou nós somos filhos da liberdade, filhos da promessa, e vivemos sobre a graça que há em Jesus Cristo. Não tem terceira via, um terceiro caminho. Ou somos filhos da escravidão, ou somos filhos da liberdade e da graça de Deus. O que escolhemos? Essa é a questão. Como vamos querer viver? Debaixo de um jugo pesado da religiosidade, com medo de Deus, medo de ser punido pelo Senhor, medo de perder a salvação? Ou vamos viver debaixo da graça e descansando em Deus, sabendo que Ele já nos abençoou em Cristo Jesus? E para entender melhor essa analogia, a gente vai fazer algo que você já está acostumado. Nós vamos fazer uma divisão do texto em 3 partes, 3 pontos aqui para facilitar assim o nosso entendimento e ficar bem mais claro. O primeiro ponto, ou a primeira parte, nós vamos ver do versículo 22 ao 23, porque o 21 a gente acabou de falar, ok? Então o primeiro tópico é os 2 filhos, o filho da carne e o filho da promessa. Então diz assim a palavra de Deus no verso 22 e 23. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Paulo começa seu raciocínio trazendo a história de Abraão, que é o pai da fé. Ele vem justificando para os Gálatas, argumentando com eles que não somos salvos por obras, somos salvos pela fé. Só o que nos salva é a fé, não é obras. Não é o que você faz, não é o que eu faço, é a fé na obra de Jesus, não nas nossas próprias obras. Então ele vem trazendo esse conceito para os Gálatas e agora ele traz a história do pai da fé. Ele vai fechar esse pensamento muito bem, trazendo essa história de Abraão. E Deus havia prometido para Abraão que ele teria um filho. Havia uma promessa e que por meio desse filho nasceria uma grande nação. E certamente Abraão deve ter ficado muito entusiasmado com essa promessa de Deus. Afinal de contas, Sara, que na época ainda era Sarai, né? Depois ela vem ter o seu nome mudado, mas Sara, ela era estéril, não podia ter filhos. Então, significava o quê? Que se Deus prometeu um filho, Deus ia operar um milagre no ventre da sua esposa. E aquilo deve ter deixado ele muito empolgado. Mas acontece que o tempo passou e a promessa não se cumpria. Estava demorando, estava tardando. Sara já estava idosa, cada vez mais sem condições de ter filhos. E aquela idade avançada, no momento de impaciência, incredulidade e desobediência, fez ela ter uma ideia, uma brilhante ideia, com o seu marido. Ela disse assim: olha, meu amor, faz o seguinte, toma a minha serva, Agar, que era escrava deles, e deite-se com ela e tenha um filho com ela. Porque quem sabe assim, seja esse o jeito que Deus vai cumprir a promessa de te dar filhos, de fazer uma descendência para você. Havia uma promessa que não estava se cumprindo. Então ela pensa, poxa, será que a promessa era comigo? Quem sabe seja com a escrava. Então deite-se com ela e tenha um filho com ela. E assim a sua descendência vai acontecer. E Abraão, né, irmãos, muito do ligeiro, foi lá e aceitou a proposta da sua mulher e se deitou com a escrava. E teve um filho com ela. Esse filho se chama Ismael, que nós comumente costumamos associar como o filho da desobediência, que foi o filho gerado fora da promessa do Senhor. Mas aquele filho não era o filho da promessa, não era o filho prometido, pelo contrário, aquele era o filho resultado da incredulidade, do esforço e da tentativa de ajudar Deus. Eles quiseram ou não quiseram ajudar Deus a cumprir a promessa? Claro! Ao invés de esperar a promessa se cumprir e continuar crendo de que ia acontecer a vinda do filho na barriga de Sara, no ventre de Sara, eles tentaram ajudar Deus. Então
deita com a escrava. Sabe aquela coisa de dar um jeitinho que a gente faz até hoje? Pois é. E aí, aquele não era o filho prometido. Tanto é que mais tarde, quando tudo parecia ainda mais impossível, Sara já com mais idade, tudo ainda mais impossível, Deus finalmente cumpriu o que ele havia prometido. E Sara, então, engravida e tem um filho de forma milagrosa, que é o segundo filho de Abraão. E esse filho se chama Isaque. Esse sim, o filho da promessa. É dessa história que Paulo está falando aos Gálatas aqui. O filho da escrava, Ismael, nascido da desobediência, e o filho da promessa, Isaque, nascido da fidelidade do Senhor. E essa história Paulo usa para mostrar que existem dois tipos de pessoa. Agora pode projetar, Adriel. O primeiro tipo de pessoa é Ismael, que é o filho da escrava. Representa aquelas pessoas que são escravas da lei e vivem tentando merecer o favor de Deus por seu esforço, por suas obras. Gente que acha que Deus ama ele pelo que ele faz. Gente que acha que Deus ama porque ela faz tudo certo. Não, eu vou ser um bom crente, eu vou me comportar direitinho, daí Deus vai me amar e vai me abençoar. Esse é o tipo da mentalidade de Ismael, o filho da escravidão. E Paulo fala também sobre Isaque, o filho da livre, mulher livre, Sara, ok? Filho da escrava, Agar, filho da livre, Sara. Isaque, ele representa aqueles que são livres desse fardo da lei e, portanto, vivem descansando na graça de Deus, porque sabem que não tem nada para oferecer em troca do favor do Senhor. É só descansar que Deus abençoou. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer, para conquistar Deus. Nós já somos amados, já somos abençoados por Ele. E essa mentalidade precisa mudar. Então, qual deles nós somos hoje? Somos Ismael ou somos Isaque? Como temos vivido? Tentando merecer o favor de Deus por bom comportamento ou descansando na graça do Senhor, não vivendo de qualquer maneira, lógico que não, mas descansando que, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas, Ele nos ama e Ele nos abençoa. Quem somos nós e quem desejamos ser? Muitos, sem entender o que é a graça, vivem tentando merecer o favor de Deus. Então ele pensa assim, eu vou orar mais, porque se eu orar mais, Deus vai me abençoar mais rápido. E aí a pessoa fica naquela rotina louca de oração, eu vou orar para que Deus me abençoe mais rápido. Motivação errada. Aí ela também pensa o seguinte, eu vou ofertar mais para que Deus me dê mais dinheiro. Então ela começa a ter a motivação errada. Ela oferta não porque entendeu o que é graça, não porque entendeu o que é fidelidade e generosidade, mas porque ela acha que ela dando alguma coisa na igreja, Deus vai abençoar ela com mais. A motivação está errada. Irmãos, você pode ofertar o quanto você quiser na igreja. Se você tiver com a motivação errada, talvez Deus não te abençoe. Talvez Deus não te dê, enquanto o seu coração não estiver alinhado com as expectativas, com a motivação do coração de Deus. Não adianta você, e aí eu quero pegar esse gancho, não adianta você dar só por dar, achando que por ofertar alguma coisa, Deus vai te dar algo em troca. Senão você está colocando Deus contra a parede. Aí você está dizendo assim, Deus, eu dei, agora eu quero que tu me dê. E a gente faz isso, irmãos. No fundo do nosso coração, muitas vezes a gente faz isso. A gente dá para Deus alguma coisa, querendo que Ele nos dê em troca, como uma moeda de pagamento. Eu dei, agora tu tem que me dar. A gente exige as coisas de Deus. Mas não, irmãos. Temos que fazer com coração generoso, temos que fazer com liberdade, entendendo que Deus é o dono de tudo. E se Ele quiser nos dar ainda mais, Ele vai dar. Deus não vai abençoar um coração ganancioso. Tira isso da sua mente. Se você tem ganância no seu coração, eu vou dar para ter mais, eu vou dar para ser mais abençoado, você tem um coração ganancioso. Deus não vai abençoar, irmão. Para quê? Para que você fique engodado de próprios bens, envolvido na sua luxúria e na sua vaidade? Jamais. Deus vai dar mais recursos para nós como igreja quando o nosso coração estiver desprendido de tudo isso. Quando a nossa motivação for o seguinte, eu vou dar porque eu quero abençoar, sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca. Aí Deus diz, agora sim, agora você está pronto, porque você não vai reter. Eu vou te dar e você vai compartilhar. Então o coração de Deus, ele é um coração compartilhado, vamos dizer assim. Se você compartilha, Deus sempre vai te dar. Deus sempre vai suprir, Deus sempre vai repor na sua vida. Agora, se você dá e fica só esperando ter, acumular, juntar, você está trabalhando na força do seu próprio braço, do seu próprio esforço. Você está pensando só em você mesmo
e não no reino de Deus. E aí dificilmente Deus vai te abençoar mais. Não que você não vá conquistar, mas você vai conquistar com esforço próprio e não com a graça de Deus sobre você. Há também aquelas pessoas que pensam assim: eu vou mais vezes na igreja para garantir a minha bênção. Então esses são pensamentos de quem é escravo da lei, de quem tem a mentalidade de Ismael. Entenda uma coisa: Deus não precisa da nossa participação para fazer alguma coisa. Quem dirá para nos abençoar? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano que fez tudo. Então a bênção que queremos e a salvação que tanto buscamos vem da graça e do poder de Deus, não do esforço das nossas obras. E compreender isso muda uma chave na nossa mente, porque a gente passa a viver livre do fardo do mérito, do desempenho. Eu tenho que ser bom o suficiente, eu tenho que fazer tudo certinho, eu não posso falhar, eu não posso errar, porque se eu errar eu vou perder minha salvação. Se eu errar, eu vou perder toda a bênção que eu estava construindo diante de Deus. Mente de mérito, mente de quem está buscando meritocracia, fazendo para merecer alguma coisa. Jamais vamos merecer algo de Deus. Ele nos abençoa por graça, não por mérito. É graça, irmãos, é favor imerecido. Imerecido e ponto. Não é recompensa por bom desempenho. Amém? Então vivamos na graça do Senhor e não na pressão da lei. Seguindo adiante, a segunda parte do nosso texto vai nos dizer agora sobre duas alianças. A primeira aliança é uma que escraviza e outra aliança é a aliança que liberta. Vamos do versículo 24 ao 28. Vai nos dizer assim: essas coisas são alegóricas. Que coisas? A história dos dois filhos. Ele está trazendo essa alegoria, agora vai explicar por que ele falou isso. Essas mulheres são duas alianças, Sara e Agar. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Depois de falar dos dois filhos, agora Paulo vai explicar que essas duas mulheres que geraram filhos são duas alianças. A primeira aliança é a aliança da lei, firmada no Monte Sinai. Por isso que ele fala que Agar é a aliança do Monte Sinai, quando Deus entregou os mandamentos a Moisés. E essa aliança, ela exigia obediência, mas não dava poder para obedecer. Ela mostrava o pecado, mas não tinha poder de remover a nossa culpa diante do pecado. Então, assim como Agar era uma escrava, quem vive debaixo da lei, e ele traz essa figura de Agar e da lei como escravidão, quem vive debaixo da lei vive como escravo. Escravo que vive tentando agradar a Deus, mas sente que nunca fez o suficiente, sente que está sempre fazendo alguma coisa, faltando algo para fechar ali o seu desempenho diante de Deus. E a gente falou semana passada, isso rouba a nossa alegria, porque a gente nunca acha que foi bom o suficiente. Por outro lado, Sara vai representar a aliança da graça, inaugurada em Cristo. E assim como Sara gerou um filho pela fidelidade da promessa, essa aliança de Deus, que é a aliança da graça, a aliança que Sara representa, ela gera frutos não pelo esforço e desempenho, mas pela ação do Espírito Santo. Não é pelo que fazemos, é pelo que Deus faz. E Paulo conecta Sara e Agar a uma outra figura, Jerusalém. Ele diz que existem duas Jerusaléns. Uma que é a Jerusalém terrena, no caso eu apontei para cima, mas é a Jerusalém terrena, que são os filhos da escravidão, ou seja, aqueles que confiam na lei para ser justificados, e Sara representa a Jerusalém celestial, da qual nós somos filhos. Então Paulo está trazendo essas duas alegorias e está ensinando aos Gálatas o quê? Nós não pertencemos à Jerusalém da terra, mas pertencemos à Jerusalém celestial. Ela é a nossa mãe. Ou seja, se hoje vivemos, se hoje temos vida não porque cumprimos a lei, mas temos vida porque Cristo deu a vida em nosso lugar. Hoje estamos vivos, vivificados pelo Espírito Santo, porque Cristo morreu para nos dar essa vida, irmãos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a palavra de Deus.
E só temos vida porque Ele nos deu essa vida. Então, por isso que somos filhos, não da lei, somos filhos da graça. A graça de Deus, a Jerusalém celestial, nos deu uma nova vida. Hoje, irmãos, eu e você vivemos livres desse fardo da religiosidade. E eu estou frisando isso para que você não esqueça, você saia daqui com isso na sua mente. Livre-se do fardo da religiosidade, de tentar ser bom o suficiente diante de Deus, de tentar merecer o favor de Deus de alguma forma. Você não vai fazer para merecer, você vai fazer porque você não merece, e agora você vai só obedecer ao Senhor. Agora fazemos não para alcançar um prêmio, não para alcançar a bênção, não para alcançar a salvação, fazemos porque já fomos alcançados, e agora obedecemos a Deus em forma de gratidão. Senhor, eu não merecia, eu não tinha nada para te dar em troca, mas ainda assim o Senhor me salvou. Eu não tinha nada para te oferecer, mas ainda assim você me resgatou do pecado, você me deu uma família, você me deu filhos, você me deu uma casa, você me deu a vida e me tirou da condenação eterna e me deu um destino eterno que é a eternidade ao seu lado. E por isso agora eu vou te obedecer. Não para merecer, mas porque eu ganhei sem merecer nada. Isso é gratidão. Obediência e gratidão. Então, irmãos, essas duas realidades, que são a realidade da lei e da graça, elas fazem um contraste enorme entre si mesmas. Porque a Jerusalém terrena está cheia de regras, tradições e pesos. Já a Jerusalém celestial, cheia de liberdade, amor e vida. A terrena diz, faça e talvez Deus te aceite. A celestial diz, Cristo já fez, por isso Deus te aceita. A terrena diz, trabalhe e viva. A celestial nos diz, creia e viva. O trabalho já foi feito por Jesus. E a lei nos exige perfeição, mas a graça nos oferece o perdão pelas nossas imperfeições. A lei nos mostra quem devemos ser, mas somente a graça nos transforma em quem não teríamos condições de nos tornar. Isso é graça, irmãos. É nós sermos transformados em nosso caráter, em nosso comportamento, em nossa mentalidade, sem que a gente tenha feito nada por isso e sem que a gente jamais conseguisse nos tornar essas pessoas. O homem por si só é muito mau. O ser humano por si só é muito perverso. O nosso coração, diz a Bíblia, é perverso. Quem o entenderá? Mais perverso do que todas as coisas. Então, se não for a ação regeneradora do Espírito Santo, mudando as nossas intenções, mudando os nossos pensamentos, mudando as nossas ações, nós estaríamos condenados. Mas é a graça que nos transforma em quem nós não teríamos condições de nos tornar. Então, se hoje você é um pouco melhorzinho do que quando você entrou na igreja, do que quando você conheceu a Deus, não é mérito seu, é graça. É a graça de Deus que está te transformando dia a dia, é a graça de Deus que está mudando o seu comportamento um pouquinho a cada dia. Isso é graça. Não foi você, foi Deus, foi o Espírito Santo agindo em você. Amém? Amém, glória a Deus. E louvado seja o Senhor que nos dá a sua graça todos os dias. Agora, chegando à terceira parte do texto, nós vamos ver dois destinos. E aí nós finalizamos a mensagem aqui. Dois destinos. O destino dos filhos da escravidão e o destino dos filhos da promessa. Quem somos nós? Filhos da promessa e não filhos da escravidão. Mas vamos ver o destino dos filhos da escravidão. Versículo 29 ao 31 agora vai nos dizer assim: como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aqui nesse versículo 29, Paulo está falando como Ismael, que é o filho da carne, perseguia Isaque, que é o filho da promessa. E, inclusive, eu já ensinei na escola bíblica, essa treta de Ismael e Isaque é o que gera a guerra no Oriente Médio, ok? Essa guerra que acontece na Palestina, na faixa de Gaza, é gerada por causa disso aqui, de uma briga lá de Abraão, que
Os descendentes de Ismael dizem que eles são os filhos legítimos e agora herdeiros reais da promessa de Abraão, da terra prometida a Abraão, enquanto os descendentes de Isaac, no caso, né, dizem não, o filho da promessa é Isaac, então a terra é nossa. Então a briga deles é essa, para contextualizar você. Por isso que tem guerra lá naquele lugar. E ele fala que o mesmo acontece ainda hoje. Quem vive pela lei e confia nas obras para ter o favor de Deus, sempre vai zombar e perseguir os que vivem sob a fé. Vão dizer para você assim, não acredito que você não paga o preço pela sua bênção. Não acredito que você não se sacrifica para ter o favor de Deus. Aí você vai dizer, não, eu descanso no Senhor. Eu obedeço, mas eu obedeço porque eu já sou abençoado. Essa mentalidade de pagar o preço é uma mentalidade de quem é escravo. O preço já foi pago por Jesus. Nós agora desfrutamos do preço que ele já pagou e obedecemos ao Senhor como forma de gratidão. Então tira da sua mente que você tem que pagar o preço por alguma coisa, irmão. Jesus já pagou por você. Se livra dessa escravidão da religiosidade, em nome de Jesus. O preço já está pago na cruz. E isso é visível, inclusive, dentro da igreja. Há irmãos que olham uns para os outros e pensam assim, eu sou mais espiritual, porque eu oro mais. Eu levanto mais a mão no louvor, eu vou mais vezes na igreja, eu não falto a um culto. E automaticamente gera no seu subconsciente uma ideia do quê? Então eu mereço mais. Como eu faço mais, eu mereço mais. Mas quem pensa dessa maneira, nada mais faz do que viver como filho da escravidão, escravo da lei, irmão. Escravo do próprio esforço, da própria justiça, próprios méritos, incapaz de perceber o que é a verdadeira graça. Mas veja o que Paulo diz no versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, manda embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro, como o filho da mulher livre. Irmãos, a lei não tem poder para te levar para o céu. Se você ficar tentando viver debaixo do jugo da lei, você não tem a sua salvação garantida. Quem vive como escravo da lei, escravo dos méritos, escravo dos seus esforços, está vivendo sob uma própria condenação. Mas só há um jeito de nós alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Nos tornarmos filhos da promessa. Mandar embora a escrava e o seu filho. É isso que Paulo está dizendo. Manda embora a escrava e o seu filho. Se vocês querem alcançar alguma coisa em Cristo Jesus, se vocês querem ser salvos de fato, parem de viver sob o jugo da lei, sob essa escravidão da religiosidade sobre vocês. Desfrutem da graça que vocês já têm como sendo filhos da promessa. Isso que Paulo está falando, irmãos. E a conclusão de tudo que a gente fala até agora é a seguinte: a religião das obras e a vida pela graça não podem conviver sob o mesmo teto. São incompatíveis. Ou você vive tentando conquistar alguma coisa em Deus, ou você vive só desfrutando do que ele já conquistou para você. Não tem outro caminho. Significa que ou confiamos em nós mesmos ou em Cristo. Não tem meio termo. Não há uma terceira via. Deus não aceita uma mistura de graça e de esforço humano. Portanto, esse filho da escrava que resiste em morar dentro do nosso coração, esse filho da escrava que todo dia tenta dizer, faz para merecer, faz, você precisa conquistar alguma coisa, esse filho precisa sair. Ele tem que ser mandado embora para que a gente possa viver a verdadeira liberdade de filhos da promessa que temos em Cristo Jesus. E assim, desfrutar de uma vida baseada totalmente, plenamente na graça de Deus. A religiosidade é um fardo terrível, irmãos. Quem vive debaixo do jugo da religiosidade, do fardo da lei, vive preso, vive com medo, vive desanimado, porque nunca vai ter certeza de que fez o suficiente. Já ficou com aquela ideia na sua cabeça assim, eu acho que eu pequei, eu acho que eu vou perder minha salvação. Eu tenho que fazer um jejum de 7 dias agora para reconquistar o meu lugar diante de Deus. Escravo da lei. Escravo da lei. Viva sob a graça de Deus. Não tem como, irmãos, a gente está na graça de manhã, aí no café a gente desce para o pecado, a gente decai da graça, desce para o pecado, depois a gente pede perdão, sobe na graça, aí depois desce no pecado, aí sobe na graça e a nossa vida vai sendo uma montanha-russa de perdão, pecado, perdão, pecado, perdão, pecado. A nossa vida cristã não é assim. A nossa vida cristã, ela é retilínea.
na graça do Senhor. Descansamos na graça. Pecamos? Sim, sempre. Sempre vamos pecar. Mas os nossos pecados não nos separam do amor de Deus. Não podemos pecar intencionalmente. E aí já é outro assunto, mas não podemos ter a intenção de pecar. Eu peco de propósito, eu vou fazer de propósito, porque daí é só eu pedir perdão para Deus. Que Ele me perdoa. Esse é o pensamento de quem não tem a mentalidade transformada por Jesus ainda. Porque o verdadeiro salvo não peca de propósito. Ele peca como um acidente, se arrepende e volta. Agora, a pessoa que vive tentando desfrutar de uma hipergraça, então eu vou pecar, vou fazer errado, depois eu peço perdão, estou na graça de novo. A pessoa que tenta fazer isso, ela não foi salva de verdade. Ela não teve a sua mente, o seu coração transformado pelo Espírito Santo. A graça não é desculpa para pecar, irmãos. A graça não é desculpa para a gente viver de qualquer maneira fazendo o que quer. Não é isso. Não é isso. A graça é um desfrute que os verdadeiros filhos de Deus que foram salvos têm no Senhor. Nós que somos salvos não podemos viver no pecado, diz a palavra. Você sabe, a gente fala toda semana isso. Tá bom? Então aqui nós vamos encerrar e eu quero que você guarde algo no seu coração. O cristianismo não é Deus faz uma parte e eu faço a outra. Mas o cristianismo é Deus faz tudo e eu apenas obedeço com gratidão e com fé no meu coração. Glória a Deus. Essa é a mensagem central do sermão de hoje. Eu e você não somos mais escravos da lei ou da religião, nem prisioneiros da culpa, mas somos filhos da graça de Deus que nos torna livres de tudo isso. Versículo 31. Portanto, somos filhos da escrava e não da livre. Somos filhos não da escrava, mas da livre. Perdão. Não somos filhos da escrava, somos filhos da livre, não da escrava. Eu li rápido aqui. Depois eu vou ter que fazer um corte para o YouTube disso. Então deixa eu consertar, peraí. Amém, irmãos? Versículo 31. Portanto, somos filhos não da escrava, mas da livre. Agora sim. Vamos chamar a banda aqui novamente comigo. E com esse trecho de Gálatas, para a gente concluir, Paulo está nos chamando a lembrar quem somos. Somos filhos. E filhos livres. Não filhos da escravidão, não filhos da religiosidade. Somos filhos livres. Não livres para fazer o que quisermos ou vivermos de qualquer maneira. Afinal, a graça não é desculpa para viver no pecado. Romanos 6, 1-2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Então é isso. O verdadeiro salvo não vive no pecado. O pecado é um acidente. Mas como filhos de Deus, mediante Cristo, somos livres do pecado, da condenação, da culpa, de tentar ser bom o suficiente. E é essa a liberdade que temos como cristãos e como os filhos da promessa de Deus. E a aplicação final para nós de tudo isso é o quê? Que esse texto nos desafia a olhar para dentro do nosso próprio coração e a refletirmos como temos vivido, quem temos sido nós diante de Deus. Temos sido aquela pessoa que busca merecer algo diante do Senhor, está sempre se esforçando, sempre buscando desempenho, buscando performance em Deus, ou somos aquelas pessoas que descansam nas suas imperfeições, que sabem que, mesmo sendo imperfeitos, Deus continua nos amando e nos abençoando, nos agraciando, irmãos. Esse tem que ser o nosso coração. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Filhos da promessa, não filhos da escravidão. Amém? Quero deixar essa palavra para o seu coração, porque ser filho da liberdade é viver debaixo da cruz e não do peso da lei. É servir não por obrigação, mas por amor. É ter prazer em estar com Deus, não medo dele. É descansar na graça e não viver tentando se justificar. Vamos orar juntos? Quero convidar a igreja a fechar os seus olhos.